Olá, hoje no mundo político as mudanças eleitorais em discussão no Congresso. Deputados e senadores têm se mobilizado nas últimas semanas em torno de uma mini-reforma visando as eleições municipais de 2024. E avaliam ainda passar uma PEC que concede anistia a partidos e políticos por irregularidades cometidas nos últimos pleitos. Quais interesses movem essas iniciativas? E os impactos no atual sistema da eventual aprovação delas? Eu converso com a cientista política e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Lara Mesquita. Lara, prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político, seja bem-vinda. Obrigada, Marco. Prazer estar aqui conversando com vocês. Lara, então, são dois projetos, que podem impactar as próximas eleições e estão em discussão no Congresso. A mini-reforma eleitoral, inclusive, já passou pela Câmara e agora vai ser debatida no Senado. E a PEC da anistia, que teve votação adiada na Câmara para a semana que vem. Há um sentido comum nas duas iniciativas, embora elas tenham alcances e objetos diferentes? Sim, eu acho que, em parte, sim. As duas medidas convergem no sentido de anistiar, de diminuir o rigor da aplicação de penalidade aos partidos políticos, tanto nos casos de reprovação de contas, quanto no caso de desrespeito à legislação para alocação dos recursos, para financiar candidatas mulheres e também o recurso do fundo partidário para promoção da participação das mulheres na política. Eu acho que essa ideia de diminuir o peso da sanção está presente em todas as normas que estão sendo debatidas. As constantes mudanças de regras, que ocorrem no Brasil a cada eleição, Lara, atendem a quais interesses? Elas atendem a vários interesses, inclusive aos nós eleitores, Por exemplo, uma das medidas que está prevista na PL que trata da mini-reforma é transferir os recursos para os candidatos com uma maior antecedência, para impedir o que a gente viu acontecer nas últimas eleições, em que os partidos destinavam recursos para candidatas mulheres e candidatos negros nos últimos dias da campanha, às vezes faltando 2 dias para a campanha terminar. Com isso, os partidos alegavam para a Justiça Eleitoral que tinham cumprido a legislação, mas os candidatos não tinham tempo de gastar, de investir esses recursos nas suas campanhas, e eles devolviam esse dinheiro aos partidos políticos. Então, eu acho que é difícil a gente falar que as reformas eleitorais, elas têm, seja essa que está sendo discutida agora, ou as dos últimos anos, que elas têm como único intuito, único objetivo, favorecer os partidos em detrimento do que seria o melhor para a sociedade, o melhor para a nossa democracia. Claro que essa reforma em específico tem alguns aspectos muito complicados, mas eu acho que, de uma maneira geral, as reformas tendem a ter por objetivo aprimorar o nosso sistema, melhorar o nosso sistema. E a gente tem vários exemplos de mudanças que caminharam nesse sentido. Agora, essas adaptações, constantes, elas também não contribuem, de alguma maneira, para uma sensação de descrédito da população com os partidos políticos, que é registrada, inclusive, em pesquisas recentes. Eles estão muito mal avaliados. Tanto os partidos quanto o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, se encontram, o Poder Legislativo como um todo, se encontram nas pesquisas de opinião como as instituições políticas, as instituições democráticas, que são pior avaliadas. Eu não sei se o fato de se ter reformas contribui para isso, mas, por exemplo, alguns aspectos das reformas, como essa PEC da anistia, sem dúvida nenhuma contribui para isso. No caso da PEC da anistia, eu acho que contribui por 2 razões. Tanto pelo conteúdo da PEC, que é muito complicado, como porque ela ajuda a banalizar, a diminuir o respeito, a desmoralizar a Constituição Federal.
A gente já fez uma emenda, né, o Congresso, o Parlamento, aprovou uma emenda que trata desse assunto em abril de 2022, há menos de um ano e meio, e já se quer mudar a Constituição de novo. Então, quando a gente banaliza essa mudança da Constituição, a gente com certeza está contribuindo para o crédito da nossa democracia como um todo, mais profundamente das instituições dos partidos políticos e poder legislativo. Mas eu acho que da democracia como um todo. Dado o nosso histórico, que a gente está vindo de um contexto de crise de legitimidade da nossa democracia, né, seria muito importante fortalecer, reconstruir a confiança da sociedade nesses atores políticos. A gente não conhece no mundo nenhuma democracia forte, confiável, que não tenha partidos políticos bem estruturados. E essa relação de confiança entre a sociedade, o poder legislativo e os partidos políticos é algo muito importante de ser recuperado no caso brasileiro. Vamos detalhar primeiro a chamada mini-reforma, né? Ela foi fatiada em 2 etapas. Você já se manifestou, Lara, acompanhei pelo Twitter e também em outros meios, dizendo enxergar pontos ruins e outros positivos no texto. Você acredita que a redução da fragmentação partidária, né, que é um movimento recente no Brasil, tende a continuar com essas alterações que estão sendo propostas pela mini-reforma? Sim, a mini-reforma tem um dos pontos da mini-reforma altera a distribuição das sobras, né? Aquelas cadeiras não alocadas pelo cálculo do quociente partidário. E essa alteração vem no sentido de diminuir ainda mais a fragmentação do legislativo. Então, ela está no mesmo sentido da reforma que foi aprovada em 2017, que acabou com as coligações em eleições proporcionais e instituiu a cláusula de barreira. Esse é um dos exemplos de aspectos positivos dessa mini-reforma. E em relação aos aspectos negativos, né, as regras de prestação de contas, elas ficariam mais frouxas? Sim, existe um grande debate sobre isso, sobre não só as regras de prestações de contas ficarem mais frouxas, como diminuir a responsabilidade de partidos e candidatos de apresentar comprovações dessas prestações de conta, né? Como, por exemplo, tornar a obrigação dos bancos informar sobre o PIX e transferências eletrônicas e não mais ter aquela necessidade de obrigação do recibo do candidato e do partido. Eu, particularmente, acompanho, claro, essa questão da prestação de contas, mas com menos detalhe. Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre o alcance do que está sendo discutido em termos da prestação de contas. Essa não é a minha especialidade, mas tem um princípio básico, que é quanto mais democracia, quanto mais transparência, melhor para a nossa democracia. Então, qualquer medida que venha no sentido de diminuir a transparência sobre quem financiam os atores políticos, ela é complicada e precisa ser analisada com muito cuidado e muita atenção. Um tema muito importante, né, é em relação às candidaturas femininas, que vinham sendo alvos aí recorrentes de fraudes, inclusive que foram anistiadas, né, por uma PEC no ano passado. Há várias previsões ali, Lara, em relação a cotas, punições por uso de laranjas, regulamentação de distribuição de tempo de TV. Da forma como está hoje o texto, você acredita que ele traria mais avanços ou retrocessos para as mulheres? Marco, de novo, é um ponto bem complicado. Eu entendo que, por exemplo, a limitação do entendimento do que é ser laranja é muito né, do que é montar, do que é apresentar candidaturas falsas, isso que a gente chama de laranja, ela é muito limitada. Eu não sei se é a melhor maneira da gente identificar candidaturas falsas ou não, mas com relação à representação de gênero, o que mais me preocupa é o texto que foi incluído na PEC da anistia, no segundo substitutivo apresentado pelo... Esse texto, embora ele preveja a
a reserva de vagas, né, isso que a gente chama de cotas para mulheres no Poder Legislativo, ele acaba com a obrigação dos partidos preencherem aquele mínimo de 30% de candidatos. Seria dar com a mão e tirar com a outra, mais ou menos isso. Isso, e eu acho que tem um alcance maior do que a gente pode estar vendo à primeira vista. Hoje, um partido, para cada 3 candidatos que ele apresenta, um necessariamente tem que ser mulher. Então, se um partido, no caso, vamos pensar aqui de uma cidade que elege 8 vereadores, e aí o partido pode apresentar até 9 candidatos. Hoje, esse partido tem que ter 3 candidatas mulheres, se ele quiser ocupar as 9 cadeiras. Se ele quiser apresentar só 6 candidatos, ele tem que ter 2 mulheres. O que a lei está dizendo? Agora o partido reserva 3 cadeiras para mulheres, mas ele não precisa preencher essas cadeiras. Ele pode só apresentar os 6 candidatos homens. Embora a gente esteja criando a reserva de vagas para mulheres, pode acontecer casos de municípios e até de estados, nacionalmente eu acho isso mais difícil, mas a princípio também em nível nacional, de que os partidos simplesmente não ocupem as vagas de candidatas mulheres e não existam mulheres suficientes para ocupar as vagas reservadas no Poder Legislativo. Então, essa cota seria algo fictício e que não seria realmente implantado. E mais grave do que isso, na minha leitura, essa não obrigatoriedade do preenchimento das candidaturas abre brecha para se questionar a alocação mínima de 30% de recursos para as mulheres. Porque se um partido só apresentar 10% de candidatas mulheres, como ele vai alocar 30% dos candidatos, dos seus recursos de campanha nessas candidatas? E vai começar a questionar que isso é desproporcional e é injusto com os candidatos homens. Então, a gente está abrindo uma brecha para reverter um avanço muito importante. Eu olho com muita preocupação para essa nova versão da PEC e para o impacto que ela pode ter na representação feminina no país como um todo. É um dado para ilustrar essa sua reflexão: 900 municípios brasileiros não têm hoje representação feminina nas suas câmaras municipais. Exatamente. Isso, a princípio, poderia ser uma justificativa para a reserva de vagas. Né? Então, não. Então, agora a gente vai garantir que todos os municípios tenham, porque a gente está reservando 20% das vagas. Na eleição de 2024 seriam só 15%, mas esse número cresceria para 20% a partir de 2026. Só que, como os partidos não são obrigados a apresentar as candidatas mulheres, a gente corre o risco de diminuir a representação feminina, porque os partidos podem simplesmente decidir não ocupar essas vagas de mulheres, e aí a gente não vai ter mulher para ocupar as vagas que estão sendo reservadas. Então, eu tenho muita preocupação com esse novo texto da PEC. E parece que é uma estratégia de diversionismo, né? Como a PEC da anistia aos partidos criou muita resistência na sociedade, uma mobilização muito grande da sociedade civil, o relator tentou incluir algo que à primeira vista pareceria positivo, que é a reserva de vagas, para tentar diminuir a resistência à PEC e tirar o foco da anistia. Mas o que vem junto com a reserva de vagas tem um potencial de prejudicar, de retroceder na representação feminina, da representação política feminina que a gente tem no país hoje. Uma eventual aprovação da PEC, a seu ver, também estimularia a própria reincidência de práticas irregulares pelos partidos? Sem dúvida nenhuma. A gente tem um histórico muito grande de anistias aos partidos políticos por malfeitos, o descumprimento de regras associadas à prestação de contas e à aplicação de recursos. Essa não é a primeira vez. Se a gente lembrar, o PEC 117, a Emenda Constitucional 117 de 2022, que constitucionalizou essa reserva, né, a reserva de recursos para financiar as campanhas de mulheres, ela já vem junto com uma anistia. A gente já tinha tido em 2019 uma anistia relacionada
sistema de candidaturas de mulheres. Então, qual é a confiança que a sociedade tem, já que a alteração da Constituição virou algo tão banal no Brasil, que em 2025 a gente não vai ter uma nova anistia para os partidos que não cumpriram o que está previsto nessa emenda constitucional e nessa reforma, né, na mini-reforma, que já está relaxando tanto as regras. Na mini-reforma, Lara, apenas 2 partidos, o PSOL e o Novo, né, têm votado fechados contra o projeto. O que isso sinaliza para você? Isso sinaliza que os partidos estão agindo de forma corporativa e de forma organizada, né? Todos os partidos veem potencial de ganho nessa mini-reforma. Tem alguns aspectos que, como eu disse, né, que podem ser positivos para a democracia como um todo, mas tem alguns aspectos que são muito complicados e que mereceriam um debate maior, mais franco e mais sincero com a sociedade e com os eleitores, e uma reflexão sobre o peso dessas mudanças para a consolidação da nossa democracia, para a recuperação da credibilidade da nossa democracia. Falando nesse debate, né, os parlamentares correm para aprovar as mudanças e elas serem sancionadas até 6 de outubro. Né? Essa seria uma condição para que já vigorassem para as eleições municipais do ano que vem. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a declarar essa semana que esse trabalho no Senado ocorreria sem pressa e também não quis se comprometer com esse prazo. Qual a sua expectativa? As pressões corporativas aí que estão, né, atuando podem prevalecer? Marco, eu acho que tem uma questão também estratégica de um alcance maior nesse posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Primeiro que eu entendo que seria importante dar um voto de confiança para ele. Ele, de fato, não permitiu que o projeto do novo Código Eleitoral, que é um projeto bem complicado, muito amplo, tramitasse de maneira muito célere do Senado. Ele segurou isso, e ele segurou no sentido de dar tempo para a sociedade e para todo o conjunto de atores políticos se apropriar daquele conteúdo, poder refletir e discutir aquilo. Então, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança que pode ser que ele siga isso. Mas também o Rodrigo Pacheco pode querer utilizar esse tema, que é de interesse dos partidos políticos e que é muito sensível à Câmara dos Deputados, para tentar negociar melhores termos na apreciação de outros projetos de lei. A gente tem que lembrar sobre o embate entre a Câmara e o Senado no que diz respeito à apreciação de medidas provisórias, por exemplo. Então, pode ser que o Rodrigo Pacheco opte por usar essa oportunidade também para negociar um rito para outros projetos de lei. Lara, nosso tempo está acabando, mas uma última pergunta. Uma reforma política e partidária, né, que é o que muitos especialistas defendem há anos no Brasil, para se ter mais democracia interna nos partidos, que realmente trouxesse avanços ao país. Isso é uma utopia diante de como se comportam os nossos partidos e do atual sistema político? Eu não acho que é uma utopia, mas eu não concordo que essa seja uma necessidade da nossa democracia. Eu advogo que a gente deveria parar de fazer reformas. Em 2017 foi aprovada uma reforma muito importante, com um alcance muito profundo e que tem a sua implementação sendo feita de forma gradual até 2030. Então, eu defenderia que até 2034 a gente não fizesse reforma nenhuma, para a gente poder entender quais são, né, os efeitos da reforma de 2017, que é uma reforma tão profunda e tão importante. Entender como o nosso sistema democrático, o nosso sistema partidário vai se adaptar a essas mudanças. E aí, só depois de 2034, ou seja, de um ciclo sem reformas, a gente olharia o que funcionou, o que não funcionou e voltaria a conversar se existe mesmo a necessidade de novas mudanças.
Eu entendo que agora qualquer debate sobre reforma está fora de lugar e é precoce. Eu acho que a gente devia esperar um pouco, parar de mudar as regras do nosso sistema, que isso pode trazer melhores resultados do que a gente imagina. Só para a gente encerrar mesmo, quais são os principais méritos da reforma de 2017 que você enxerga? Os principais méritos são as mudanças que vão no sentido de diminuir a fragmentação dentro do Poder Legislativo. Uma menor fragmentação fica mais fácil, ou uma menor fragmentação quer dizer menos partidos e partidos maiores no Poder Legislativo. Isso facilita para o eleitor identificar quem são os partidos, quem são as forças políticas que estão ali disputando espaço, e isso facilita para o governo formar governo. Uma coisa é você precisar reunir 9, 10 partidos para formar um governo. É muito difícil pactuar uma agenda nesses casos. Agora, se eu posso formar governo com 3 partidos, dá para a gente sentar na mesa e negociar qual é a agenda comum desses 3 partidos. E ter uma coalizão de governo com bases mais programáticas. Então, eu entendo que, falando grosso modo, o principal mérito da reforma de 2017 é alterar as nossas instituições eleitorais para ter como resultado uma menor fragmentação legislativa. E também tem um mérito de consolidar uma nova prática que não existia no Brasil, que é a prática de se estabelecer tetos máximos de gastos de campanha. Isso não existia até 2015. Em 2015 foi quando apareceu na legislação pela primeira vez e foi consolidado em 2017. E isso também é importante para dar maior equanimidade na disputa eleitoral. Vamos continuar acompanhando, então, as mudanças que estão sendo discutidas no Congresso. Muito obrigado por essa conversa conosco, mais uma, Lara. Muito obrigada pelo convite, Marco. Prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer, um abraço. Eu conversei com Lara Mesquita, cientista política e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Falamos sobre as movimentações no Congresso Nacional em torno de uma mini-reforma eleitoral e da PEC que anistia agentes partidários de irregularidades. E também dos possíveis impactos dessas mudanças para as eleições municipais do ano que vem e o comportamento das legendas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.